Bom dia! A Voz do Cariri, hoje 17 de fevereiro de 2026. Como todos sabem, a Voz do Cariri, ela faz entrevistas especiais. E hoje não poderia ser diferente. Hoje temos um convidado especial aqui em São José dos Cordeiros. Ele vem de outra cidade, a cidade lá no Brejo, aqui paraibano. Eu já esqueci o nome do brejo. Guarabira, muito bem. Guarabira é o nosso amigo, irmão Reginaldo. Em primeiro lugar, irmão Reginaldo, bem-vindo à Voz do Cariri, e nós ficamos agradecidos pela sua disponibilidade de nos conceder esses minutos de entrevista. Seja muito bem-vindo a São José dos Cordeiros. Suas iniciais falas. Bom dia para todos que vão assistir a Voz do Cariri, e saúdo a todos vocês, né? E dizer para vocês que hoje vai ser muito aproveitoso essa entrevista, onde cada um de vocês vão aprender um pouquinho mais de algo que vocês talvez nunca tenham escutado. Meu nome é Reginaldo, sou da cidade de Guarabira, como assim o Haroldo falou, e sou do Brejo paraibano. Muito bem. O nosso amigo e irmão Reginaldo, ele já veio algumas vezes aqui em São José dos Cordeiros. A princípio ele gostou muito da cidade, né? A cidade é bem aconchegante e tem recebido bem nossos visitantes e até mesmo turistas de outros estados, como vocês todos sabem. Aqui é a capital do mel, tem também o Festival do Mel, onde vem pessoas de tudo quanto é lugar. E não poderia ser diferente. A Voz do Cariri, que é uma programação que trabalha, dá noticiário de toda a natureza. Não importa que seja o tipo de informação, de documentário, de entrevistas. Eu só prometi uma coisa a vocês, de não falar de política, ok? De política o nosso canal não vai falar. Porém, falamos com os políticos também, né? Até porque para saber como anda os seus trabalhos em suas cidades, seus estados e municípios. Mas a Voz do Cariri, ela está pronta para atender e ouvir várias pessoas de diversos assuntos. Hoje é especial, né? Hoje o mundo, Reginaldo, ele está aí comemorando, né, um tal de Carnivai, na linguagem popular, carnaval. Irmão Regi, como você vê essa questão do carnaval, eu digo, no Brasil e em boa parte do mundo? Não é o mundo todo, mas em boa parte do mundo se comemora também o carnaval no dia de hoje. O que você tem a dizer nos seus conhecimentos sobre o carnaval? O que é o carnaval? Bem, Haroldo, é uma pergunta muito boa para se fazer, porque muitas pessoas ficam enganadas justamente quando chega esses tempos de festa. E hoje estamos falando do carnaval. O carnaval é uma festa criada por Roma, né? Muitos não sabem disso, mas para trazer uma homenagem ao deus Baco, que nada mais é do que um demônio. Esse é uma entidade que domina, né, o vinho ou o excesso da embriaguez. Então as pessoas se iludem achando que é uma festa normal ou tradicional da cultura brasileira. Não, é uma festa onde não traz nenhum tipo de benefício. Se vocês que estão nos assistindo prestarem bastante atenção, não existe nada de bom nessas festas. Você vai observar que existe a luxúria, existe a embriaguez, a prostituição, todo tipo de algo ruim acontece justamente nessa festa do carnaval, Haroldo. Muito bem. Não podemos também comparar essa festa do Carnivai, eu chamo Carnivai, né, com aquela primeira festa, depois que o pessoal saíram do Egito, se concentraram ali, né, de acordo com a história bíblica, de acordo com o que está escrito aí nas Bíblias, né, que houve aquela concentração do povo do chamado Moisés, e ali ele diz a história que subiu ao monte para falar, né, com o Criador do universo, segundo a história bíblica. Podemos comparar também o carnaval com aquela situação em que fizeram um bezerro de ouro e fizeram lá suas orgias? Com certeza. Quando a gente observa dentro da Bíblia
aonde traz essas escritas, a gente vai ver que Moisés desce o Monte Sinai e quando chega na parte de baixo, ele encontra lá uma questão sobre a idolatria, onde as pessoas festejavam justamente a construção de um bezerro de ouro que eles fizeram, Haroldo, para poder ali adorar. Então, começa-se um ritual. Se prestarmos bastante atenção, toda essa festa do carnaval é um ritual em abertura de portais para entidades que querem habitar nesse plano terreno. E você que participa de carnaval, gosta de pular carnaval, achando que está brincando carnaval e tudo é normal, não é, pessoal, não é. Tenham bastante cuidado, porque é oferendas que são feitas para abertura de portais, para que essas entidades possam habitar aqui nesse plano terreno, Haroldo. Muito bem. Vejamos então que nosso irmão aqui, amigo Reginaldo, tem um conhecimento sobre esse respeito. Aí me surge uma curiosidade, uma pergunta. Você, não sei, você é religioso, você é evangélico, você é protestante, você pertence a algum templo, você é como os demais ou é católico? Qual é a sua fé? Muito bem, uma pergunta muito boa para ser feita e também respondida. Eu não participo de nenhum segmento desse religioso, qual você acabou de me perguntar. Nem sou católico, nem sou protestante, nem participo de nenhuma entidade dessa terrena, o qual as pessoas creem como se fosse uma questão de fé e de seguimento para suas vidas. Não, eu sou um Ialdim. Um Ialdim. O que é o Ialdim? Ialdim quer dizer povo de Ial. Eu participo de um grupo que se chama Povo de Ial. Dim significa povo. Mas me diga uma coisa, você falou aí que é o Ialdim. Para os nossos ouvintes que ainda não têm esse conhecimento, pode ser que aqui em São José dos Cordeiros ou até em outras cidades que vai nos ouvir, tenham conhecimento. Mas para quem não tem o conhecimento, o que é ser, na verdade, um Ialdim? Quem é Ial? Muito bem. Para vocês que estão nos assistindo, Ial é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Vocês conhecem como Deus. Foi ensinado a vocês essa titularidade, Deus. Mas o nome do Criador não é Deus. É um nome hebraico da antiguidade, que é um tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. E sua pronúncia significa Ial. Então, Ial significa Altíssimo, o Todo-Poderoso. Por isso que Dim significa povo. Povo de Ial. Nós somos um grupo de Ialdins, o qual temos essa missão de trazer para vocês a verdade, os nomes sagrados que foram esquecidos no decorrer da história. Muito bem, tá bem explicado. Porém, claro que tem muito mais explicação. Vocês também podem nos seguir no nosso Instagram, no nosso canal, A Voz do Cariri, que trata de diversos assuntos. E esse é um assunto um pouquinho diferente, porém não deixando de ser muito especial e bem certo no dia de hoje. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, tá? Vocês são Ialdim, como você falou, segue a Ial, o Todo-Poderoso, o Criador, mas aonde vocês se reúnem? Em que igreja, em que templo, em que lugar vocês se reúnem? Numa mesquita? Como vocês se reúnem para adorar a Ial? Bem, Haroldo, uma pergunta muito boa e para vocês que estão nos assistindo, prestem bastante atenção. As pessoas lá fora que entende que é necessário ter um templo para poder se reunir, só que o Criador, ele não deixou mais isso para o tempo que a gente está vivendo, pois somos nós o templo, o tabernáculo do Criador. É eu e é você que está nos assistindo. A própria Escritura vai nos orientar que o Criador que fez os céus e a terra não habita mais nesses templos. E como referência eu posso citar aqui, para vocês poderem entender melhor, que está escrito. Não é coisa da minha cabeça, mas se você abrir a sua Bíblia em Atos 17,
no versículo 24 e 25, lá vai estar escrito assim. Pode conferir aí. O Altíssimo que fez o mundo e tudo que nele existe é o Criador dos céus e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Em outras traduções está dizendo por homens. E não mora em templo feito por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo. Nós entendemos essa passagem muito bem, que o Altíssimo Iau, ele não habita nos templos, porque são feitos por mãos de humanos, de seres humanos, de homens. É isso, Haroldo. Muito bem. É bem entendido, né? A voz do Cariri quer saber. Você já falou que Iau é o criador, né, do universo, de tudo. No mundo atual, as pessoas que ainda não têm esse entendimento, né, eles entendem que seria Deus, mas também entendem que esse mesmo Deus enviou um filho através de uma mulher chamada Maria, a qual engravidou por obra e graça do Espírito Santo, segundo o que está escrito na Bíblia, e dela nasceu uma criança que tem o nome de Jesus. O que você tem a dizer sobre este nome Jesus? Quem é esse Jesus? E verdadeiramente, é Jesus o nome do Filho do Criador Iau? Respondendo essa sua pergunta, o Filho do Criador não é Jesus. Isso foi um nome criado, é um nome fictício. Isso é uma invenção romana, o qual deu para as pessoas, ao mundo inteiro, e pressionou para que essas pessoas aceitassem esse nome. Pois na carta de Shaul aos Filipenses, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 9, que o Altíssimo dá o seu próprio nome a seu filho, que o filho herdou o nome do pai. Então, é um nome teofórico o nome do Salvador, tem que ter o nome do pai. E quando a gente vê essas expressões, Deus, Jesus, não tem nada em comum um nome com o outro, ou uma titularidade com outra invenção. Então, está fora, pois essa letra J ela é muito recente, ela foi criada no meado do ano 1500. Então, como é que o Salvador, tendo quase 2000 anos, vai ter o nome de Jesus? Isso é uma invenção, é um engano colocado na mente das pessoas para que as pessoas caiam desse engano achando que é uma verdade. Então isso não é verdade. O nome do Salvador, ele é um nome teofórico, ele vem do nome do Pai, como está escrito em Filipenses 2, capítulo 9. O Filho herdou o nome do Pai. E o nome do Filho é, em hebraico, Yud-He Vav Shin-Ai, e sua pronúncia é Yausha. Muito bem. Você falou um nome aí meio estranho para os nossos ouvidos. Quem é Shaul? Shaul é Paulo. Sim. Né? O povo conhece como Paulo, mas o nome dele é Shaul. Muito bem. Nós queremos saber também, ainda falando um pouco sobre esse tal de Carnivai, qual é vou dizer dessa forma, qual é o Deus que comanda esse carnaval? Pois é, as pessoas têm essa festa como uma coisa boa, uma diversão, uma distração para suas vidas, mas existe um Deus chamado Baco. Baco nada mais é que um demônio, o qual se homenageia a ele nesse tempo de festa da carne, que carnaval significa festa da carne. Então as pessoas indiretamente homenageiam essa entidade, esse demônio chamado Baco, aonde ele comanda a embriaguez, a luxúria, a sexualidade, Haroldo. Tudo que é ruim é comandado por essa entidade ou esse demônio chamado Baco. Então não tem nada de bom carnaval? Não, não tem nada de bom, pelo contrário. São abertura de portais. Se vocês prestarem bastante atenção, as pessoas fazem até rituais nas avenidas onde vão festejar supostamente essa alegria aí chamada carnaval. Então é um portal aberto para que essas entidades possam dominar sobre aquelas pessoas que ali estão pulando ou brincando carnaval, achando que estão fazendo uma coisa boa para suas vidas. Muito bem.
O homem aqui tem inteligência, viu? Precisava de mais, né, mais entrevistas para a gente aprender mais o que realmente tem de errado na Bíblia e nas tradições, nos costumes, nas crenças. Mas tem uma curiosidade que eu acredito que os nossos ouvintes gostariam de saber. Na virada do ano, geralmente o povo faz festa. Vão para as praias, né, e fazem shows, e se embriagam também, faz aquelas festas chamadas da a virada do ano, ou Réveillon. O que você tem a dizer? Essa festa do Réveillon, poderia se canalizar ela como também um portal, como também um tipo de carnaval, também um tipo de adoração a deuses, a demônios, não sei. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, Haroldo. É outra festa que foi camuflada para as pessoas como coisas boas, virada de ano. As pessoas saem de suas casas e vão para as praias, outros vão para outras cidades, enfim, comemorar algo como se fosse novo. Mas se cada um de nós prestarmos atenção, é o festejo da virada de ano, de uma coisa velha para uma coisa nova, supostamente. Mas ali está homenageando a chegada de Jane, que foi dado em homenagem ao mês de janeiro. Se vocês pesquisarem, vai estar atribuindo a essa entidade chamada Jane. Janeiro vem de Jane. Então, é outro demônio onde as pessoas atribuem suas festividades a esses demônios, Haroldo. Isso não é bom. Você vê que nas praias as pessoas vão lá homenagear Iemanjá, em outros lugares, outras entidades, como Exu Caveira, e assim sucessivamente. Se a gente for contar, leva muito tempo. Então, pessoal, essas festividades dadas pelo sistema, que hoje aí está, não tem nada de bom. É para iludir você, distrair você, e não fazer com que você tenha entendimento dessas coisas. Porque uma vez liberto dessas festas pagãs, ou dessas festas malignas, que são demoníacas, você se torna uma pessoa livre, Haroldo. A voz do Cariri quer saber: o que devo fazer? Sou uma pessoa comum, há muitos que estão nos escutando, sou uma pessoa comum. O que devo fazer para não participar mais disso e mudar até a minha vida ou minha regra de fé? Qual é o caminho para eu encontrar a verdade que está tão oculta aos nossos olhos? Primeiramente, Haroldo, saber que a verdade ela é como um tesouro. A gente precisa procurar e não parar de procurar essa verdade. A gente tem uma Bíblia corrompida, uma Bíblia cheia de contradições, mas dentro dela existe um tesouro que é a palavra do Criador. São poucas porcentagens da verdade, mas essa verdade pode nos libertar, pode nos dar um novo rumo para nossas vidas. Mas é preciso estudar, passar a ter conhecimento, não ir pela cabeça de outras pessoas, e sim pelo seu próprio entendimento, aquilo que você pode ir lá estudar, pesquisar, analisar, fundamentar. Se você for uma pessoa que vai apenas pela cabeça de outros, por ouvir falar, você nunca vai se libertar do engano, da mentira. Porque a mentira ela está solta, ela está andando com a vestimenta da verdade. E a verdade está nua. Então a verdade ela é o maior tesouro que nós temos. Sem encontrar Iau, Yud-Re, Vav-Re, não tem libertação, porque é através do filho dele, Yud-Re, Vav-Shin, Yausha, que existe essa libertação. O ser humano, Haroldo, ele está envolvido num ciclo de enganação. Ele sai de um lado e cai em outro. Ele sai de um lado e cai em outro. Porque não querem que você tenha conhecimento e seja uma pessoa livre. Muito bem. Hoje está muito bom, né? Nossa entrevista com o nosso irmão Reginaldo, que é Ialdim, né? Ele crê em Iau. Irmão Reginaldo, o que faço para ser um Ialdim? Bem, primeiramente sair de todo tipo de sistema. Um Ialdim, ele não pode frequentar nenhum tipo de denominação, nenhum tipo de sistema o qual chama religioso. Não pode. O Ialdim tem que ser um ser humano livre e voltado só para Iau, só para o Altíssimo e para seu filho Yausha. Porque é justamente o Ruach Kadosh, que você conhece como Espírito Santo, que nos dá esse entendimento de libertação, Haroldo. O qual o Filho do Altíssimo veio para nos libertar desse sistema, o qual nos torna prisioneiro. Então, é justamente isso.
Seja um ser humano livre, voltado para o Altíssimo Iau, para que você possa alcançar o caminho da libertação, que é o reino de Iau e de Yahshua Mashiach. A Voz do Cariri quer saber, você tem algum canal, algum telefone, que se alguém quiser entrar em contato para saber mais sobre esses segredos, essa descoberta, porque para muitos aqui que estão nos escutando, essa conversa é uma conversa inovadora, é nova, né? Pessoas que não têm realmente um entendimento sobre isso. Como eu faço para entrar em contato com você, no seu canal, o telefone, você pode nos ceder? Pode sim, posso sim. Tem, além do canal que eu faço produções de alguns louvores, que são louvores de Iau e de Yahshua, tem também o canal dos irmãos, principalmente do irmão Romilson, que é o Atalaia, né? Canal Atalaia de Iau. E tem outros canais, só vocês acessarem Iau e Yahshua, o Criador Iau e o Filho Salvador Yahshua. Então vocês vão ter acesso a todas essas informações mais precisas, com vários estudos, para que vocês possam entender do todo, né, Haroldo? Do Sim. todo, sobre esse assunto, porque é um assunto que foi ocultado. Ninguém está trazendo nada novo, a gente está apenas trazendo de volta aquilo que foi deixado lá no passado, no decorrer da história. Porque a história ocultou esses nomes verdadeiros, escondeu esses nomes verdadeiros. E hoje, o grupo de Ialdi, espalhados pelo mundo inteiro, está trazendo de volta essa maravilha, esse tesouro, que é o nome de Iau e de Yahshua. Bom, diletos ouvintes da Voz do Cariri, com vocês estamos aqui nessa entrevista especial, hoje dia 17 de fevereiro de 2026, com nosso irmão Reginaldo, né, irmão e amigo Reginaldo, lá de Guarabira. E mudando um pouco de assunto, mas dentro da mesma situação, você gosta de São José dos Cordeiros? Como é que você acha a cidade? O que você vê de bom nessa cidade? Bem, São José dos Cordeiros é uma cidade exemplo, né, Haroldo? A gente sempre tem vindo aqui, gosta do povo de São José dos Cordeiros, um povo muito acolhedor, está de parabéns toda a administração de São José dos Cordeiros. Não vou citar nome para não deixar ninguém de fora, mas uma cidade organizada, limpa, onde a gente se sente muito bem quando está visitando São José dos Cordeiros. E dizer também para o povo de São José dos Cordeiros que vai assistir a Voz do Cariri, pesquise, pessoal, sobre Iau e sobre Yahshua. Essa é a importância para a libertação do ser humano. Muito bem. Então, a Voz do Cariri vai dar por encerrada essa entrevista, mas vamos deixar, claro, um espaço para que ele faça suas considerações finais e também faça o convite, claro. Ele tem o direito de fazer o convite a vocês, né? Para vir ter mais conhecimento sobre Iau e Yahshua Mashiach. Portanto, irmão Reginaldo, muito obrigado por estar aqui na Voz do Cariri, aqui nesse estúdio improvisado, que brevemente nós teremos nosso estúdio definitivo, mas queremos de antemão agradecer. Muito obrigado por essa entrevista. Haroldo, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na Voz do Cariri, poder trazer um pouco dessas informações que para muitos não tem esse entendimento ainda. Acredito que no decorrer do tempo as pessoas vão ter mais acesso aos nomes verdadeiros, porque isso é importante. Ninguém pode ficar sem esse tesouro, que é o nome de Iau e de Yahshua. E minhas considerações a você que está nos assistindo é que pesquise, dê valor a esse canal, a Voz do Cariri, que está levando essas informações a outras pessoas, que chega a outros estados e até mesmo a outros países. Compartilhe, se inscreva no canal e leve essa informação aos seus familiares. Compartilhe esse vídeo para toda a sua família. Siga-nos também no Instagram. O canal A Voz do Cariri tem o apoio da Prefeitura Municipal São José dos Cordeiros, prefeito Felício Queiroz. Muito obrigado a todos e até a próxima. Inscreva-se, dê seu like e compartilhe.